Mateus capítulo 14, versículo 22, nós vamos ler até o 32. Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pai, eu peço ao Senhor que nesse momento o Senhor cresça e eu desapareça. Que a sua palavra seja ministrada em nossos corações. E que essa palavra encontre um terreno fértil, Senhor, em nossos corações. Para que ela produza frutos, Senhor, para a tua glória. Que nós venhamos compreender o tamanho, o poder que tem a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Irmãos, o Senhor falou profundamente comigo anteontem com essa palavra. Eu comentava com a Mariana, no café, a gente tomando café da manhã, eu falei: "Filha, eu não queria pensar nisso, mas eu acho que a gente vai precisar vender o nosso carro para conseguir pagar as contas do mês que vem." Comecei a ficar preocupado porque já estamos na última semana e eu não tenho previsão alguma de receber nem que seja R$10 no mês que vem. Então me bateu uma preocupação e ela falou assim: "Não fala isso não, Esse carro quem deu pra gente foi Deus, Foi Deus que me deu para a obra, que o outro quebrava direto, E Ele nos deu." Mas a gente, como pai de família, bate uma preocupação. Você crê em Deus, a gente começa a ter fé em Deus e diz: "Não, eu tenho fé em Deus." Mas acontece conosco o que aconteceu com Pedro aqui. As pessoas dizem que, leem esse texto e dizem: "Olha como Pedro não tinha fé." Eu queria ver se você tivesse a fé de Pedro. Eu queria ver se você ou eu temos hoje a fé que Pedro teve naquele momento. Quem de nós, vendo Jesus atravessando o mar por cima das águas, queria até atravessar o mar por cima das águas? As pessoas leem esse texto e dizem: Pedro não tinha fé, Mas ninguém se lembra do começo do texto. Antes disso, o que acontecia aqui? O Senhor tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Então o Senhor, vendo aquela multidão, Ele vai e manda os seus discípulos irem primeiro na frente, num barco. Aí Ele vai ao monte para orar. E de madrugada, os seus discípulos começam a sentir uma dificuldade. Em outro texto, se eu não me engano, não lembro se é em Marcos ou em João, a palavra vai dizer que eles já estavam exaustos de tanto remar contra a correnteza, contra o vento. Então eles já estavam cansados, ventando contra o vento e ondas fortes por causa do vento. Então o Senhor vem ter com eles. E na época existia, eu vi vários relatos sobre isso, várias histórias, que existia uma lenda de pescadores, que quando você estava no mar e fosse acontecer de você morrer naquele momento, o seu barco ia a pique, vinha um anjo da morte, um fantasma. Todos eles viam um fantasma. Não sei como saiu essa lenda, Porque se todo mundo morreu, como é que eles contaram isso para alguém?
né? Mas é uma lenda que existia na época. Na verdade, eu li isso em vários historiadores dizendo que por isso que eles acreditavam que era um fantasma, né? Justamente por causa disso. E o Senhor vai ter com eles e diz: não, calma, sou eu. E para eu te mostrar que Pedro tinha sim fé, e é muito importante nós termos fé em Deus, você tem que se lembrar primeiro como é que foi o chamado de Pedro. Vocês lembram como Jesus Cristo chamou a Pedro? Pedro, ele era um pescador. Pedro era um pescador, então o Senhor Jesus Cristo vai ter com ele. Eu acho que eu não... Deixa eu ver se eu marquei. Lucas 5. Pedro, o Senhor Jesus Cristo então está ensinando, é isso aí mesmo, marquei. Lucas 5, capítulo... Vamos ler comigo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Nós vamos ver o primeiro encontro do Senhor Jesus Cristo com Pedro. E aí nós vamos ver que Pedro, na verdade, ele tinha sim fé. Pedro, ele teve um encontro com Jesus a primeira vez, foi onde ele foi chamado para ser discípulo. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam já lavando as redes. Ou seja, os pescadores tinham vindo das pescas, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Jesus a Simão, Simão é Pedro, tá, irmãos? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Vamos lembrar aqui, Pedro ouviu toda a pregação de Jesus. Pedro tinha acabado de ouvir a pregação de Jesus dentro do seu barco. Então ele tinha vindo de uma noite inteira de pesca, né? Quem é pescador sabe que à noite é mais fácil de você conseguir pescar do que de dia. Então ele tinha acabado de vir uma noite inteira, era um profissional, ele era um pescador. Mas ele diz o que para o Senhor? Senhor, eu acabei de ouvir a sua pregação. Então através da sua palavra eu vou lançar a rede sim. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse foi o primeiro relato que a palavra do Senhor tem com o encontro de Jesus com Pedro. Então nós vemos aí primeiramente a fé de Pedro através da pregação de Jesus. E aí o Senhor chama Pedro para ser um pescador de almas agora. E esse encontro que nós tivemos aqui no capítulo 14, em que Jesus anda sobre as águas, acontece a mesma coisa. Pedro diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu creio. Se é o Senhor mesmo, então eu vou andar sobre as águas. Porque o Senhor tem poder para me fazer andar sobre as águas. Então Pedro, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que um dia nós fomos chamados por Cristo. E um dia nós tivemos fé nele. Aquela minha conversa com a minha esposa que eu estava relatando no começo me fez lembrar disso. E eu lendo esse texto me fez lembrar. Há dias atrás, quando o Senhor pagou as minhas contas do mês passado, eu tinha uma plena convicção de que Deus tinha o controle de todas as coisas.
Mas a primeira tempestade que apareceu, eu já comecei a afundar. Então isso acontece na vida de todos nós. Na nossa caminhada cristã, acontece de nós termos um momento de termos tamanha fé, de nós crermos em tudo, e isso nós chamamos de primeiro amor. Mas nós vamos entender melhor, mas pode se considerar também o primeiro amor, aquele que nós encontramos, quando nós encontramos com Cristo, ouvimos o seu Evangelho e aquilo entrou em nosso coração, penetrou, e nós tivemos tamanha fé, a ponto de transportar montes. E agora a gente se encontra num momento de dificuldade, em um momento de que o Brasil entra numa crise econômica, que nós já temos incerteza de todas as coisas. Aqueles que têm emprego não têm certeza se terão mais o seu emprego. Aqueles que são autônomos não saberão mais como é que vai prosseguir a vida. Aquele assim como eu, que já citei aqui diversas vezes, que acabou de abrir uma empresa, está vendo a sua empresa falir. E você se afundando em dívidas. Na verdade, eu ainda não me afundei, tá, irmãos? O Senhor pagou as contas até hoje. Mas você começa a se preocupar com essas coisas. Eu vinha falando isso com o Marcos. Eu falei, isso não me tira mais o meu sono, o Senhor não me deixou. Novamente eu havia ficado umas 2 noites, dormindo tarde, pensando, com a cabeça pensando o que eu ia fazer para pagar as minhas contas do próximo mês. Como é que eu ia fazer? Porque eu tenho trabalhado todos os dias, eu tenho feito isso, feito aquilo, mas não tem vindo o dinheiro, né? E eu falei com eles no meio do caminho, vindo para cá, eu falei, não, peraí. O Senhor me mandou depositar tudo que era fardo para mim, o que me tirava o meu sono aos pés dele. Vinde a mim todos que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cadê a minha fé em Deus? Como é que eu vou perder a minha noite de sono sem ter aquilo que o Senhor me prometeu? A minha paz vos dou. Por isso que a palavra diz que é uma paz que excede todo entendimento, porque as pessoas não conseguem compreender como é que alguém pode ter paz em meio ao caos. E é isso que nós estamos vivendo agora. E eu não julgo você, ou então não podem me julgar por um momento nós acabarmos olhando para as circunstâncias. Aqui no texto não diz que ele sentiu o vento no teu rosto, mas em outra passagem, nós vamos ver em Marcos e, se não me engano, em João, o mesmo texto, né? De forma diferente. Aqui está mais detalhado a conversa de Pedro com o Senhor. Mas nós vamos ver em outros relatos dizendo que Pedro olhou para o lado e viu que o vento ainda não tinha se acalmado. No próprio texto a palavra diz que só depois de entrarem no barco aí que o vento cessou. Então nós temos que compreender que há momentos na nossa vida que é o que acontece. A nossa fé já não é mais o bastante para nos manter de pé. A nossa fé já não é mais o bastante. E isso acontece conosco, irmãos. E nós precisamos olhar para Jesus. Qual foi a primeira reação de Pedro quando ele começou a afundar? Qual foi a primeira reação dele? Tentar nadar para o barco? Porque ele era um pescador, irmãos. Ele sabia nadar. Nós vamos ver, depois de o Senhor Jesus Cristo depois dele morrer e ressuscitar, ele tem um encontro com Pedro. E quando Pedro vê que é ele, Pedro estava nu dentro do barco, ele faz o quê? Pula no mar e nada até a praia. Ou seja, ele sabia nadar. Ele não podia voltar nadando para o barco. Mas a primeira coisa que ele faz é: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Qual é a nossa primeira reação em meio à dificuldade? Qual é a nossa primeira reação quando nós enfrentamos uma adversidade? Será que nós tentamos, com a força do nosso próprio braço, vencer as dificuldades? O Senhor Jesus Cristo diz: não temas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vocês vão vencer. É isso que está escrito? É? Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que você vai vencer o mundo. Ele disse que Jesus Cristo venceu o mundo e nele nós somos mais que vencedores.
depositarmos a nossa confiança nele, a nossa fé nele. É isso que a palavra nos ensina. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele nos fala que nós temos passado um momento difícil, nós às vezes estamos até nos afundando, sem sabermos o que fazer, não temos para onde ir. E a nossa primeira reação tem que ser, por exemplo, o que o irmão disse aqui. Para muitos não foi um testemunho. Mas não teve nada de vitória até agora? O irmão veio falar que veio uma multa e não sabe com quem está o carro, e aí? Mas o que o irmão veio dizer é: me ajudem em oração, eu preciso resolver isso, e só Deus pode resolver. Vocês entendem o que nós precisamos fazer em meio à dificuldade? Não é tentamos, porque a palavra do Senhor diz, uns confiam em carros, outros confiam na força da sua própria mão, mas a nossa confiança vem de Deus, a nossa segurança vem dEle. Precisamos depositar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É normal na nossa caminhada cristã passarmos por momentos de fraqueza, de duvidarmos, isso é normal. Ninguém aqui pode te julgar por isso. A palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas é um fato, porque se nós cairmos, nós temos um advogado. E se nós passamos por momentos difíceis, momentos de tribulação, de dificuldade, nós temos que confiar nele. Confiar no Senhor. A prova está difícil, está doendo, você está sofrendo, a gente está passando por momentos difíceis, sim, mas o nosso socorro vem do alto. A palavra do Senhor diz: eleva os meus montes para o alto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem dEle. Era o Salmo 121, que eu ia ler, mas glória a Deus porque nós lemos outro. Mas é isso. De onde virá o seu socorro? Onde está depositada a sua fé? Porque em um certo momento nós vemos no mesmo texto um momento de tamanha fé. Senhor é o Senhor mesmo, então eu vou para aí. Me chama. Se o Senhor é o Senhor mesmo, então eu vou andar sobre as águas contigo. Então Pedro vai e sai. Os outros lá amedrontados, cheios de medo no barco. E Pedro sai ao encontro de Cristo. Mas um certo momento da sua vida, ele começou a olhar as circunstâncias. Nós temos que lembrarmos que nós morremos para esse mundo. Que agora nós temos alguém que vive dentro de nós, é muito infinitamente maior. Não vivo mais eu, mas quem que vive em mim? É Cristo. E a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo-a pela fé. Vivo-a pela fé. Essa semana, mais precisamente ontem, uma pessoa me questionou, dizendo que eu não posso usar a espiritualidade, ele usou espiritualidade, fé, porque nós temos que usar a nossa razão. E eu falei: na verdade você nem sabe o sentido de razão. Se você olhar no seu dicionário qual é o significado de razão, aí você vai me dar razão. Razão é a certeza que eu tenho, a convicção naquilo que eu acredito. Nós aqui temos uma determinada lei, uma determinada cultura, e para mim aquilo é a razão lógica. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem básico. Pessoas que comem arroz com feijão por cima, pessoas que comem feijão por baixo. Eu sou um dos que comem o feijão por baixo. E não encontro lógica para a pessoa botar o feijão em cima do arroz. E alguém me questionou e disse: você é maluco? A lógica é botar o feijão por cima, porque ele vai escorrer sobre o arroz. Porque a cultura dele é essa. Então aquilo para ele é uma razão, é uma lógica. Para ele não há outra lógica, ele foi doutrinado, criado com aquilo. Agora vamos trazer para o nosso mundo espiritual. Se a palavra para mim é a minha fonte de fé, é realidade, o que é razão para mim? Pessoas dizem que Abraão lutou entre a fé e a razão. Não, Abraão só teve razão, ele só lutou com a razão, porque se Deus é o dono da vida, ele apenas estava devolvendo a vida ao dono da vida. Para ele não existe
existe, se foi fé ou não, ou se foi razão ou não. Não tem outra razão para a nossa existência, se não for por Deus, agradá-lo. Qual é a razão de nós vivermos? Agradar a Deus. Então não existe essa briga entre fé e razão. Aquele que medita na palavra, que crê no Senhor Jesus Cristo, essa é a razão. Não existia um momento para Pedro, eu não vou lá não, está doido? Para ele aquilo era a razão. Jesus Cristo tem todo o poder, claro que eu vou conseguir andar sobre as águas. Claro, não tenho que eu questionar, se Ele está me chamando, eu vou. Por isso, quando ele começa a olhar para os lados, fala assim, caramba, muita onda, muito mar, porque o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha acalmado o mar nem o vento. E é isso que acontece em nossas vidas. E nós vamos agora, medite comigo no texto novamente. Eu marquei o versículo aqui, versículo 28 e versículo 29. Respondendo, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo acima das águas. E ele vem. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora o 30. Mas sentindo o forte vento, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você não estava aqui comigo? A palavra do Senhor disse que ele foi e caminhou. A palavra do Senhor diz que Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, então, que ele começa a duvidar. Que ele começa a olhar as circunstâncias. Então ele pede um socorro a quem? Ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pediu socorro ao Senhor, o Senhor fez o que com ele? Acalmou a tempestade primeiro? Calma aí, deixa eu acalmar, porque aí você vai saber nadar. Você vai conseguir nadar, porque não vai ter mais ondas. Não, o Senhor salvou ele no meio da dificuldade. No meio de tudo aquilo acontecendo, vento contrário, ondas no mar, o Senhor vai lá e salva. Eu fico imaginando o que seria ondas, porque em outro texto nós vamos ver que o barco quase ia a pique. E por isso o medo deles de morrer. E eu fico imaginando como é que alguém anda por meio das ondas. As ondas batendo nas pernas e eles lá andando. E o Senhor socorrendo ele. E o que acontece com Pedro? O Senhor acalma a tempestade? Não. O Senhor vai com Pedro até o barco então. Não é isso que o texto diz? Espera aí que o meu pulou de novo. Por causa do vento. Versículo 32. E subiram no barco, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ou seja, o vento só acalmou depois que ele já estava seguro. Isso é o contrário do que nós imaginamos, né? Vamos lá. O que acontece na nossa vida? Nós pedimos um socorro ao Senhor. Foi o que eu fiz mês passado. Senhor, me socorre, eu não sei como eu vou pagar minhas contas. E o Senhor vai lá e envia as condições. Eu paguei as contas do mês passado. Acalmou a tempestade? Não. Continuou. Nós não continuamos passando por esse momento difícil. Nós não continuamos passando com pessoas ficando desempregadas. Continuamos. O Senhor me salvou de um barco que estava afundando. De um barco não, de eu que estava afundando, de mim mesmo. E eu vou lá e comecei a afundar de novo, antes de subir no barco. O barco para mim, irmãos, é o que eu quero falar para vocês, representa o dia que teremos que subir para a glória com o Pai. Por isso o Senhor diz que no mundo teremos aflições, elas não vão parar, elas não vão cessar. Não existe um reino em paz em meio à guerra. A palavra do Senhor diz que a nossa vida é uma guerra diária, do nosso corpo, da nossa carne contra o nosso espírito, contra potestades malignas, é uma guerra todos os dias. Vamos nos lembrar de qual era o rei que estava tranquilo, em paz em meio à guerra? Davi. O seu povo lá guerreando,
Davi estava em casa. E o que aconteceu com ele então? Pecou. Se ele estivesse na guerra, não estaria pecando. Mas ele ficou em casa, em meio à guerra. Essa tempestade não vai acalmar para nós. Se essa acalmar, virá outra. Verdade é que enquanto estamos nesse mundo, vai vir dificuldade após dificuldade. Não há paz para nós aqui. Essa paz aí do mundo, de não haver mais guerras, dificuldades, não há. A verdade seja dita. O mundo ele está de mal a pior. E a nossa guerra é todos os dias, a nossa luta é todos os dias, contra a nossa própria carne, contra as dificuldades, contra as potestades, contra as adversidades que estão acontecendo, contra tudo isso que está acontecendo nesse mundo. Há uma luta, sim. Se vocês não sabem, o canal do YouTube do pastor está prestes a ser extinto. Ele já recebeu várias denúncias. E as denúncias fizeram com que apagassem os vídeos dele, sobre muitos alertas. E assim, uma ameaça de que vão tirar o vídeo dele do ar. E falta pouco para isso. Vocês ainda acham que não há uma guerra? Não há uma luta? Hein? E pessoas que têm sido edificadas através da palavra do Senhor, que têm começado a abrir os olhos através disso, como é que serão abertos? Entendem? É uma guerra que nós estamos vivendo. Mas o Senhor vai nos trazer para um lugar seguro em meio à guerra, em meio a todo problema. Não há lugar melhor do que estar, do que na presença de Deus. A palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para aí. Por que a sombra do Onipotente? Porque o sol vai continuar. O sol vai continuar lá fora. Mas você está guardado no lugar seguro. Você pode não estar dentro do barco, mas você está com Cristo. Entendem? Quando ele foi salvo por Jesus, Pedro foi salvo por Jesus, ele ainda não estava no barco. Só depois que ele foi para o barco. E só depois que a tempestade acalmou. Mas ele estava com Cristo. A nossa importância é, onde estivermos, estejamos com Ele. Se estivermos numa prisão, que seja com Cristo. Se tivermos um momento de dificuldade, no leito ou qualquer outro lugar, que estejamos com Ele. Que Ele seja o nosso socorro. Que o nosso socorro não seja o governo com ajuda, com auxílio. Que o nosso socorro não seja o banco. Que o nosso socorro não seja qualquer outra coisa. Que o nosso socorro seja o Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem que ser o nosso socorro. O nosso socorro é Ele, mais nada. Não podemos perder o foco. O nosso foco é Jesus Cristo. Quando Pedro olha para as circunstâncias, ele acaba esquecendo quem estava à sua frente. Abra comigo, Efésios capítulo 12. Quando eu falo Efésios capítulo 12, alguns podem achar, você não está querendo falar de Efésios capítulo 11, não? Quem sabe aqui o que está em Efésios capítulo 11? Alguém sabe? Efésios capítulo 11? Ninguém sabe? Amém! A galeria dos heróis da fé. Efésios capítulo 11. Peraí, Hebreus, perdão, irmãos. Eu falei Efésios. Hebreus capítulo 11. Por isso que ninguém sabia. Mas, irmão, só vai até os 6, né? Meu Deus, perdão, irmãos. Hebreus capítulo 11. Por isso que ninguém soube responder. Vou crer que é isso. Hebreus capítulo 11. Ô Jesus. Efésios. Hebreus capítulo 11. O que está escrito em Hebreus capítulo 11? É a galeria dos heróis da fé. Eu não vou ler o texto todo não, porque eu vou ler o 12, para nós entendermos melhor. Mas o capítulo 11, ele nos relata sobre a vida de Abraão, Moisés, Raabe, várias pessoas que creram em Deus. E diz que Abraão foi justificado pela fé. As suas obras foram imputadas na fé que Abraão tinha em Cristo. Amém? Em Deus.
Então, no capítulo 12, ele nos faz um alerta, versículo 1 e 2. Amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Amém. O que a palavra nos diz? Sobre todos os homens da galeria dos heróis da fé. E ainda diz que muitos morreram por essa fé. E alguns ainda não viram a promessa. Porém, nós devemos permanecer firmes. Firmes, olhando para o nosso alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos continuar prosseguindo, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O irmão Gilmar já sabe até qual louvor vai cantar depois dessa pregação. Mas é isso. A nossa fé tem que estar no Senhor. Uma fé firmada no Senhor. Não olhando as circunstâncias, não olhando as diversidades. Nós temos que dar glória ao autor da nossa fé. É Ele quem é o autor da nossa fé. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o momento que você está passando agora. Olha para Jesus. A dor, a tribulação, a angústia, a aflição. Nós cantamos o louvor aqui. Não cantamos? Fome, nudez, frio, espada. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará dele, do Senhor Jesus Cristo. Porque por amor de nós Ele deu a sua vida, para que nós estivéssemos ligados ao Pai novamente por Ele. Porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Mas a nós que recebemos a Cristo como o único Senhor e Salvador, foi nos dado o poder de sermos feitos filhos. Foi nos dada a reconciliação com o Pai. E é para Ele que nós devemos olhar. Porque se um momento te tirarem tudo, se não deixarem mais você comprar comida no mercado, porque você não está imune, você não tomou uma vacina que ficou imune, se um momento não deixarem mais você trabalhar, porque você não tem no seu cartão uma vacina contra uma determinada doença, se você for considerado um risco à sociedade, e por isso tentarem te excluir, que você continue olhando para o autor da sua fé, que você continue olhando para Jesus Cristo. Percebam que há uma artimanha do inimigo para que nós venhamos abandonar a Cristo, nós começarmos a olhar para o mundo que nós estamos vivendo. Por isso a maioria dos governos que ganharam da última eleição foram governos capitalistas, porque tudo indica que nós vamos voltar para isso. O mundo vai tentar nos tirar todo o dinheiro que nós temos, tirar casa, propriedade e até comida. É dessa maneira que eles vão tentar nos perseguir. E muitos cristãos vão cair nessa. Muitos. Porque pode tirar tudo, mas não pode tirar o carro novo que Deus deu para ele. Pode tirar tudo, mas não pode tirar a casa nova que Deus deu para ele. Pode tirar tudo, mas não pode tirar o salário que ele conseguiu, porque Deus abriu aquela porta para ele. Entendem? E muitos abrirão mão de Jesus Cristo. Porque Pedro, quando ele teve um encontro com Cristo, ele iria, para mim, vamos dizer assim, nos dias de hoje, Pedro iria ficar rico. Rico. O cara nunca pescou daquele jeito na época. O cara teve que, a rede dele estava arrebentando, ele teve que chamar outros barcos para ajudar. E o Senhor disse para ele: epa, você não vai ver o lucro disso aí não. Agora eu vou fazer de você ganhador de almas. Essa palavra tem algo a nos ensinar, que por mais que nos tirem tudo, que nunca nos tire a nossa salvação, a nossa esperança da salvação. Nós temos que continuar firmes, olhando para o Senhor Jesus Cristo.
Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14, e assim eu já estou encerrando a pregação. João capítulo 14. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. João capítulo 14, a partir do versículo 1. Entre parênteses, minha fala, o Senhor está dizendo primeiramente para a gente assim: calma. Tiraram sua casa, tiraram tudo que você tem aí, mataram vocês. Mas, versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai tem morada preparada para você. Tiraram a sua casa aqui na terra, mas na casa do meu Pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, sempre Tomé, né? Senhor, nós não sabemos nós não podemos saber o caminho. E disse-lhe Jesus. O que Jesus disse para ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não tendes conhecido o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos tenho vos digo. Não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das minhas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas que eu faço. Porque eu vou para o Pai, e tudo quanto perdirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns usam esse texto para pregar riquezas, mas o próprio Jesus diz no contexto que ele está falando de assuntos do reino. Assuntos do reino. Se nós pedirmos socorro ao Pai, Ele nos socorre. Se você se encontra nesse momento em que a sua fé foi abalada, em que você está olhando as dificuldades, as circunstâncias e não sabe para onde ir, se apegue em Jesus. Fala: Senhor, eu não sei nem como o Senhor está andando sobre as águas, mas eu vou ficar agarradinho aqui, porque eu sei que aqui eu não vou afundar não. Tenha intimidade com Ele. Procure ter intimidade com Ele. Procure estar mais perto de Cristo. Não se afaste dele, como o irmão bem mencionou. O Senhor disse que aqueles a quem o Pai me enviou de maneira nenhuma lançarei fora. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós os apartamos de Deus. Nós fomos destituídos da glória dele, porque nós pecamos. Nós quebramos nosso elo com Ele. Nós quebramos a aliança que tínhamos com Deus. E nós que nos afastamos. Não é Deus que se afasta de nós. Nós que nos afastamos dele. Nós que começamos a ir para outro caminho que não nos conduz ao Pai. Porque Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até Deus. Que nos traz a salvação. É o único. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele diz, a não ser por mim. Então que nós estejamos no caminho, firmes com Ele. Dificuldades, vem tudo, afrontas, perseguição, tudo isso vai vir, vai. O Senhor já nos preparou. Ele disse que seríamos odiados por causa do seu nome.
Porém, ele disse que a palavra do Senhor diz, como eu disse no começo, que a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um eterno peso de glória.